Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui pela TV Galega no programa Asaprev em Foco. Hoje também temos uma entrevista muito interessante, de uma sabedoria muito grande, uma história muito grande que acontece há muitos anos em Blumenau. Nós estamos aqui, temos a presença do senhor Maciel Eder Costa. Ele é diretor-presidente da Fundação Hermann Ehring. Olá, seu Maciel, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês, aí de poder estar prestigiando um pouco esse programa e também podendo contar um pouco do nosso trabalho para vocês e para toda a nossa comunidade. Meu, que beleza! Muito obrigada mesmo pela sua presença. Tudo bem, seu Hildo? Olá, tudo bem, Suzete? Vamos lá, mais um Estamos, programa, né? Estamos Tudo bem, aqui. claro. Então, seu Maciel, eu vou contar assim como é que aconteceu, né, o convite para estar presente hoje aqui, né, no nosso programa. Nós fomos na feira Fitma Têxtil, que aconteceu, né, esses dias lá na Vila Germânica, e lá me chamou a atenção o stand lá que estava lá da Fundação. Era da Fundação? É a Fundação. Era da Fundação, né? Iniciativa nossa lá. Isso. Chamou a atenção lá umas peças que estavam expostas de retalhos, como é que a gente diz? E reaproveitamento. Reaproveitamento, né? Sim, bastante interessante. Daí nós paramos, ficamos olhando e tal, e nisso surgiu a Eduarda. A Eduarda é uma pessoa que nos recebeu muito bem lá, uma simpatia incrível. E aí a gente começou a conversar, eu disse, poxa, seria interessante levar todas as informações para o programa lá na Galega. E aí a gente começou a conversar e hoje estamos aqui com a sua presença, né? Então, conte pra gente como é que acontece tudo na Fundação. Como é que é esse trabalho todo? Tá bom. Então, mais uma vez, né, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e estar divulgando o nosso trabalho. A Fundação Hermann Ehring é uma fundação assim, bastante antiga, ela já nasce em 1935. E ela nasceu lá em 1935, em um momento da história da sociedade brasileira em que o Estado era menos presente na vida das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Ela nasce de uma iniciativa empreendedora lá da família Ehring, com atenção, com cuidado, com o stakeholder que de alguma forma estava conectado com a organização, com a companhia Ehring. E ela nasce em um momento em que nós não tínhamos a CLT, nós não tínhamos o Sistema Único de Saúde, nós não tínhamos um sistema de aposentadoria, nós não tínhamos nada disso lá em 1935. Então, as empresas, elas de alguma forma tentavam desenvolver esse papel que hoje é feito pelo Estado, mas é o que de alguma forma as empresas faziam. E como é que as empresas faziam? Cuidavam das suas pessoas, né? Elas criavam essas fundações e as fundações, elas tinham, então, por si, essa finalidade de cuidar das pessoas que estavam ali conectadas com o produtor da riqueza, que era a companhia Ehring, né? E como é que as famílias faziam, e a nossa fundação não foi muito diferente aqui, brevemente, né? Uma parte do patrimônio da família era cedido para essa fundação. A família abria mão, né? Os proprietários da comunidade abriam mão, né? Então eles cederam, na época, tem um desenrolar aqui, vou resumir a história, mas ao final eles cederam, não exatamente nessa data, um pouquinho posterior, quase que 10% da companhia Ehring para a fundação. E a companhia Ehring era a fonte da riqueza, era a entidade, gerava os seus resultados, pagava os seus dividendos, pagava os lucros para os acionistas. Como a fundação era um desses acionistas, ela recebia esses dividendos e esses dividendos eram reinvestidos nessa comunidade de colaboradores que pertenciam à companhia Ehring. Então ela nasce em um momento que o Estado era menos presente na vida das pessoas, em que as empresas, de alguma forma, obviamente aquelas que tinham condições, tentavam cuidar das pessoas que estavam lá.
E isso significa que ela nascia com esse caráter muito assistencialista, né? Porque tentava prover de alguma coisa, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à aposentadoria, e assim a fundação ela seguiu por muitos e muitos anos. E aos poucos, né, com o surgimento da CLT, do Sistema Único de Saúde, do Sistema de Previdência, esse papel que era feito pela fundação, ele passou ao tempo, perdeu, eu não diria sua relevância, mas perdeu assim o foco principal pela qual nasceu. Então lá por 2009, 2010, a gente entendeu que nós devíamos repaginar esse papel da fundação, dar um novo significado, né, para a fundação. E lá a gente, no papel ali de administradores, a gente fez uma mudança de estatuto e a gente trouxe dentro do propósito da fundação dois eixos, que nós consideramos os mais importantes, né? Uma parte, um eixo extremamente importante vai para a preservação da história da marca Hering, né? E um outro eixo extremamente relevante, ele vai com iniciativas, com projetos que tratam a redução da desigualdade social. Então, para um momento anterior da história, ela fazia esse caráter, eu diria assim, assistencialista. Então ela faz uma virada e trazendo para dentro dela, dentro do papel dela, esse eixo de ensinar as pessoas a empreender, ensinar as pessoas a desenvolver e criar a sua própria riqueza, né? Dentro dessas duas iniciativas, né, e explicando um pouquinho de cada uma para vocês, no eixo da preservação da história da marca, a gente tem dois projetos que são importantes, que são relevantes, né? Um projeto é a manutenção do museu, né? Esse museu ele é instalado numa das casas que pertencia à família e que hoje pertence à fundação, que fica exatamente na Erma Hering, de frente ao Parque de Fabril da gestão, o prédio administrativo da empresa, né? E também ali próximo daquelas instalações nós temos uma outra área de aproximadamente uns 2.500 metros quadrados, onde nós temos ali um acervo histórico, né? Qual é a diferença de uma iniciativa para outra iniciativa? No museu, a gente conta a história do passado, como é que ele foi, né? E no acervo histórico, a gente organiza tudo aquilo que de alguma forma foi emblemático na história da marca Hering ou da comunidade, alguma coisa que está muito forte associado, e a gente trata isso para cuidar do futuro. Eu diria o seguinte, é mais ou menos, vou fazer aqui uma comparação e talvez um exagero aqui das minhas palavras, né? Mas é o papel das pirâmides que existem lá no Egito, de preservar alguma coisa para que daqui a 200, 300 anos, quando talvez nós não estivermos mais aqui, alguém queira saber como é que as pessoas aqui viviam, como é que elas viviam, como é que de alguma forma representavam o comportamento, como é que elas exteriorizavam isso pelo seu jeito de vestir, ou alguma iniciativa relevante, algum projeto importante que tenha conectado com a marca Hering, está lá registrado. Então daqui a 200 anos alguém quer saber o que aconteceu, qual foi a peça de moda que foi emblemática, isso vai estar lá guardado, cuidado, acervo, né? Então no Pilar História a gente tem essas duas iniciativas, né, que estão bem claras, né? Que é o museu, que conta aquilo que já passou, que já não tem que voltar, e aquilo que a gente guarda para o futuro, que é o nosso acervo, né? Isso no Pilar História, né? E no pilar da redução da desigualdade social, né,
Aqui vou trazer com bastante brevidade, mas a gente tem várias iniciativas, né? Uma delas a gente tem um programa de capacitação do empreendedor, né, e das pessoas que estão trabalhando. A gente desenvolve parcerias com o Sebrae e com o Senai, que a gente chama de encadeamento produtivo, né? Então, nas comunidades que de alguma forma a Hering ela tem atuado como empresa, a gente está ali presente desenvolvendo aquelas empresas, aquelas oficinas de costura, o empreendedor e o profissional que trabalha, né, com projetos que vão trazer mais produtividade, mais eficiência. A grande provocação desse projeto é transformar aquele negócio que naturalmente a gente conhece como um negócio de sobrevivência, né, para um negócio que seja uma empresa, que seja um negócio de empreendedorismo, né? Qual é a diferença de um para o outro? Um carrinho de pipoca, o pipoqueiro ele tem quase que um negócio lá de sobrevivência dele, ele sobrevive daquilo, né? Mas a parcela de empreender, de criar, de desenvolver riquezas, de trazer mais pessoas para dentro. Agora, se o cidadão que tem um carrinho de pipocas, ele tem uma capacidade de fazer uma gestão lá de 10 carrinhos de pipocas e cria lá uma franquia, ele se torna um empreendedor. Ele gera riqueza e multiplica, ele sai, né? Então, a nossa provocação nesses projetos de redução de desigualdade social é de desenvolver essa cadeia que está de alguma forma conectada com a companhia aérea, para que eles sejam empreendedores e desenvolvedores. E um detalhe importante, nós atuamos aonde a companhia Hering atua, mas não necessariamente você precisa estar conectado com a companhia Hering. A nossa relação é com a comunidade. Que interessante, com a comunidade. Nossa, quanta informação, né? Que a gente realmente, nós blumenauenses e outras pessoas precisam ter esse entendimento e esse conhecimento. Gente, nós vamos dar uma paradinha e a gente já volta no segundo bloco.